Então, e é só a gente tem que fazer o quê? Estudar, buscar o seu caminho. Buscar o seu caminho. Você Legal. tem que experimentar de tudo. Fala assim, qual é o seu prato favorito? Se você só experimenta lasanha, como é que você sabe? Então você tem que comer de tudo, você tem que ler tudo, você tem que testar tudo, ver o máximo de aprendizado, porque aprender, você não escolheu, entendeu? Não é porque você assistiu um episódio lá de cabala que você vai ser rabino. É literalmente se livrar das amarras ali de Malkuth. Você precisa sair. Isso. Porque geralmente quando você começa a estudar, você começa a estudar história e você vai percebendo que a igreja foi perseguindo bruxa, e aí a história, você começa a perceber que a coisa não é bem assim, e aí você vai tendo. É a mesma coisa pra política, por exemplo. Se você ficar atolado só num lado do espectro, você vai achar que o outro lado é o demônio, as bolhas, do outro lado é essas bolhas, e é essa demência que a gente vê. Então a Árvore da Morte trabalha com isso. Por isso que é muito importante. O Caminho 32, que é o Tavi, ele pergunta assim: esse tal mestre de internet, guru, tiktoker, etc., que você está acompanhando, ele fala que ele é a única verdade, que só ele tá certo, que só ela manda, que só o caminho que ele faz é o correto, que todos os outros caminhos estão errados. E mais grave ainda, quando a pessoa começa a, proibir os seguidores de seguirem outros canais, meus seguidores estão proibidos de assistir o Noel Podcast. Não compactuem com... Não vejam vídeo do Deodébio. Não vejam Magog. Fulano, Flores, por quê? Joana, Copini. Tem uma regra aqui, Digo Terrucci, na Árvore da Vida, que fala que tudo que pode ser destruído pela verdade merece ser destruído pela verdade. Então, se você tá ali, tá lá no TikTok e tal, e viu uma postagem de alguém falando: não faça isso, só eu que tô certo. Não importa se o cara é kardecista. Pastor costuma fazer isso, não fala? Eles falam banda do demônio, né? Então, você já começa a perceber que tudo tá errado. Não pode Harry Potter, né? Quem é mais velho vai lembrar que tinha perseguição. Não pode jogar RPG. Então, regra 32. Se aparecer na internet falando que só ele que tá certo, o caminho dele é o único verdadeiro, ele é o único que sabe, ninguém sabe nada, bandeira vermelha. Você já tem um caminho ali que esse cara pode ser picareta, pode ser um culto. Porque eles não querem que saia desse culto. Existe muito também a questão da disciplina, né, o Marcelo? Quando você vai aprender uma coisa dessa, ou você vai se iniciar, seja qual a vertente que for, você tem ali um certo... Eu não tô dizendo pra você que você tem que ser cachorrinho ou capacho, mas você tem respeito por quem te iniciou. Você tem respeito por quem te ensinou. Se você não tiver esse respeito que essa pessoa, se ela fez uma desgraça na sua vida, ou na vida de alguém, pelo menos você sabe de onde veio, o mínimo que você sabe. Você tem uma linhagem, a gente vai chegar em linhagem daqui pra frente. Beleza, vamos lá. Mas essa é a primeira parte. Então, às vezes você tem culto de bruxaria que eles falam, você não pode, o outro rito tá errado, né? Então só o meu tá certo. E cara, não tem rito errado e rito certo. Tem o rito que serve pra você e tem o rito que não serve pra você. O cara fala, isso aí não pode, não presta, esse cara não tá... Aí você pode falar, ok, deixa eu ver o cara pra ver se ele não presta ou não. E aí, ou pergunta, por que o cara não presta? E aí você escuta, porque ele votou no cara que eu não votei. Então você tem que saber, tem que questionar. Então o caminho da lua é o caminho do eterno questionador. E um mestre de verdade, um professor de verdade, ele nunca vai, não responder. Você pode virar pra mim e falar, Deodébio, eu posso ler o livro nazista, não sei o quê? Eu vou falar, poder pode, mas, cara, é escroto. Por quê? Porque o cara vai falar isso que é merda. E aí você vai lá e lê e decida por você. É uma perda de tempo, exatamente. Mas agora, quando o cara já entra... O problema agora de redes sociais também entra aqui na Árvore da Morte e Exode, que é a ilusão. Então, por exemplo, antigamente, pra você achar um mestre ou alguma coisa, quando não tinha internet e tal, o cara tinha que ter um templo aberto, ele tinha carteira, ele tinha que mostrar pros alunos, era por telefone, tinha um contato pessoal. Sim. Mas hoje em dia, se você abrir uma conta do TikTok, digitou ocultismo e aparece lá um monte de nego com imagens super bonitas, com não sei o que gerado por computador e tal, como é que o cara que não tem nenhuma experiência pode navegar nesse mar de ilusão? Então tá vendo como na Árvore da Vida é imaginação, é muito conhecimento. Na Árvore da Morte você tem muita doideira, muita coisa que de repente é aquela ilusão. O cara vê uma foto de filtro de um de repente, sei lá, um pacto, um não sei o que, um ritual ali que você não tem a menor ideia, que pode estar todo errado, mas é super bonito. Então como é que você vai saber, né?
Então a gente precisa acompanhar a história de quem você está seguindo, não seguir cegamente. Então esse aqui seria esse primeiro passo. É tipo o cara que é judeu e posta lá uma magia que envolve um porco. Exatamente. Então você tem que ir pegando desses detalhes. Quem tá de fora não vai pegar. Porque na verdade existem ali contradições, né? Que quem sabe vai olhar, mas quem tá de fora não vai ver. É cartinha bonita, é gente que faz tirada do dia. Tem várias coisas que você pode pôr e a pessoa olha e fica impressionada, conta causos. Né? É o encanto. Então aqui vai ter essa sedução fake. Mas eu acho que o principal pergunta que a gente tem que fazer aqui é se o cara que você segue, o seu pai de santo, ele deixa você ler várias outras coisas, ele deixa você estudar com outras pessoas. Você tem que ter vários mestres. Porque você vai querer aprender astrologia. Ninguém é mestre de tudo. É impossível. Então, se você sabe muito de alguma área, você gastou muito tempo para isso. Eu vou provar aqui. E é impossível você ser tipo mestre, quimbandeiro, maçom, e pegar todos... Não dá tempo. Demanda tempo, demanda paciência, demanda trabalho, né? E outra, vale lembrar que assim, fora todo isso que demanda, você continua sendo um ser humano normal. Então assim, você tem que trabalhar, você tem que se sustentar. Você tem que ser teu tempo de dinheiro, você tem que dormir. Entendeu? Exatamente. Senão você morre no meio do caminho. Acho que você morre indo pra cá, assim, você morreu já. E aí você fala, ok, beleza, então vamos ser um iniciado. Então eu escolhi, vamos usar um exemplo fácil de tipo maçonaria. Porra, gostei dos caras, eu quero vir pra cá. Então, qual é a próxima esfera da árvore aqui? É a esfera de Rod, que é a esfera do esplendor ou a esfera da razão. Então a árvore da vida, ela lida com iniciação e com verdade aqui. E a árvore da morte, ela lida com mentira. Então percebe que aqui esse caminho que vai conectar aqui, essa a árvore da morte é Samael. Essa árvore que vai conectar aqui é o caminho de Rafliflu, é o túnel de Rafliflu, ou o caminho do sol, né? Então na árvore da vida significa o quê? Que eu estou estudando um monte de coisa diferente, eu gostei de ayahuasca, maçonaria e umbanda. Então vamos procurar esses caminhos para que eu tô num caminho. Vê que ele é regido pelo Sol. No tarô é o arcano do Sol. Sim. Então tá vendo? Tudo tá conectado. Por quê? Porque eu estou me descobrindo, eu tô vendo o meu próprio Sol. Eu ainda não cheguei lá, mas eu já sei do que eu gosto. No caso da árvore da morte, o que a gente tá conectando aqui? A mentira com a ilusão. Que é o quê? A camarada chegar no TikTok e falar: eu sou iniciado em 20 ordens, eu tenho isso, e não tem nada, porque papel aceita tudo e Instagram aceita qualquer coisa. A gente tá falando aqui, tá, gente? O pessoal pediu pra... Esse caminho. Esse caminho, de só de pra roda. Eles estão vendo? Então. Tá vendo aí? Não, quando for assim, bota a tela inteira aqui, que é melhor pro pessoal enxergar. Aí o pessoal vai acompanhando. Então, percebe o caminho que a gente faz. Então, esse caminho é aquele, você pode falar qualquer coisa. Então, você está procurando alguém para se iniciar, procurando um lugar, que é onde aparecem os golpistas. Então, aparece, por exemplo, aquele tiozinho fantasiado de maçom, que faz anúncio em tudo que é lugar, e você não tem como saber, o cara é uma farsa completa. Ou o cara vira e fala: por que vocês têm que acreditar em mim? Porque eu tenho 500 mil iniciações e 500 mil ordens e tal. Tem o caralho. Não tem. Prova, não tem respaldo de nada. Então aqui vai ser justamente isso. Outros exemplos dessa árvore da morte é manipulação de gente, tipo o Big Brother, que eles usam jogador de futebol para ser ídolo. Então eles têm, num grande público, como é que a árvore da morte funciona? É que a pessoa deixa de querer ser quem ela é para tentar virar um produto. Então a gente brincava e falava antigamente que se alguém na novela pintasse o cabelo de azul, na rua no dia seguinte todo mundo pintava. Lembra que tinha um jogador de futebol que fez um cabelo ridículo? E aí, tipo, no dia seguinte... O Ronaldo na Copa 2002? Faz muitos anos isso. Mas essa influência, né? Aqui seria basicamente os influencers na árvore da morte. Que é gente que, tipo, tá vivendo de mentira. O cara abre lá o livro, lê um negócio, posta, e quem tá aqui embaixo não tem como ver através do espelho. Então essa pergunta aqui precisa saber. Se, tipo, esse cara que tá falando aí, ele sabe do que tá falando, é correto essas iniciações e tal, para você poder fazer. E aí, se você quiser, você vai ter o caminho que conecta direto, que é esse caminho 31, que chama Hash, que é o caminho do fogo,
ele é o caminho chamado iniciação. Legal, então assim, deixa eu ver se... fala aí, Rafael, o que você falou. Corta direto ali, seria um atalho. Isso que eu ia perguntar. Exatamente. Aqui você está procurando o seu caminho. Então, eu gostei ali do Wagner Borges, eu gostei do... eu tô a fim de entrar Wagner, aqui. Mas também gostou do Copini. Também gostou do Copini. Pô, mas gostou também de alguma coisa que o Magog falou, outra coisa você. Então a pessoa fica meio que... Ela vai aqui para escolher o que ela vai fazer. Mas ela pode fazer esse caminho várias vezes, porque ela vai ter que fazer um para cada um. Então, por exemplo, se eu quiser me iniciar na Umbanda, eu vou ter que passar por esse caminho da Umbanda, nessa iniciação. Se eu quiser ir para a maçonaria, eu vou ter que passar por esse caminho da maçonaria. Se eu quiser ter 20 iniciações, eu tenho que passar por esse caminho 20 vezes. Né? Então, o caminho da iniciação é o quê? É uma seleção. Então, nota que aqui é a razão. E aqui é o mundo profano. Na alquimia, a gente representa esse caminho por uma chave. Então, se você não tem a chave do templo, você não pode entrar. Olha que bonita essa referência no mundo real. Quando você vai prestar, por exemplo, um vestibular, a árvore da vida serve para tudo.